Olá pessoal, tudo bem? Para quem já acompanha meus vídeos, sabe que sempre estou aqui para analisar os documentários e a gente junto assistir, que é uma coisa bem legal, e começar a aprender cada vez mais de novas religiões, novos modos de pensamento e juntos a gente começar a desmaterializar aquelas coisas que estavam na nossa mente, cauterizadas. Você que tem a sua religião, você que quer aprender mais, você que é um cientista religioso. Desculpa aí, gente, que eu tô com a garganta bem, bem crítica hoje, essa semana. A gente também, eu trabalho como locutor, né? Então a gente usa muito a voz, usa muito a garganta, tem que estar sempre cuidando. Bom, sabendo disso, a gente vai hoje ver um vídeo sobre o Tibete. Tibete se escreve-se Tibete, né? Mas aqui a gente, no Brasil, a gente fala, né? Tibete, Civilizações Perdidas, Tibete. Bom, deixa eu dar uma introdução. Nós temos aqui nossos amigos que são espíritas no Brasil, né? Tem toda aí uma, uma história do espiritismo, mas nesse vídeo a gente vai analisar e vai compreender que os tibetanos eles já têm esta maneira de pensar que os espíritas têm no Brasil, né, e fora do Brasil, já há muitos milhares de anos, sobre a reencarnação, sobre a pessoa ela ter, né, uma consciência que tudo que ela faz de ruim, tudo que ela pratica, tudo que ela faz contra outra pessoa, essa 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 isso tudo, né, vai reverter para ela mesma. Então a gente tem que saber que não é somente aquilo que a gente conhece, que a gente sabe que é a verdade, que é a realidade, que existem muitas realidades, né? E a gente vai começar, eu quero começar a descortinar todas as religiões, porque na realidade, como eu já falei anteriormente aqui, né, naquele vídeo que eu fiz sobre a introdução do meu canal, que já houve várias civilizações, várias, várias vezes já foi acabado com tudo por diversos motivos, desastres naturais, guerras. E existem civilizações que a gente nem chegou a conhecer realmente, só pela arqueologia, com os achados arqueológicos, que se sabe alguma coisa dessas civilizações. Bom, sem mais delongas, vamos aí para o nosso vídeo. Esta é a história de uma revolução. Uma revolução que transformou uma nação com um passado guerreiro e encharcado de sangueira numa cultura em busca do conhecimento espiritual e da paz interior. É a história de um antigo príncipe que se transformou em Deus, inspirando uma linhagem de reis divinos que ainda governam e guiam através de ensinamentos de amor e compaixão.
Escondida por centenas de anos aqui no topo do mundo, esta civilização floresceu rica em suas tradições raras e na cultura exótica. Somente neste século, o véu do segredo e do mistério foi levantado. E é a história de um pequeno menino camponês que se transformou no último rei divino na Terra das Neves. Ele nasceu para governar o reino afastado. Mas ao invés disso, Pai, posso iniciar a internet? Pode. testemunharia a destruição de uma das mais antigas culturas do mundo. Pessoal, é o seguinte, aqui como eu não tenho um estúdio próprio, não sou um canal rico, né? A gente trabalha como a gente pode, então de repente aqui vai ter uma pequena parada, certo? Vai ter alguém falando, eu tenho filhos, né? Então o pessoal aí vai se acostumando, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só comentar aqui com vocês. Quem nunca ouviu falar de Buda? Só que a história de Buda, como que surgiu o Buda, é muito parecida com todos os grandes nomes aí, os grandes mestres espirituais que o mundo conheceu. A pessoa, ela nasce rica, ela nasce cheia de posses e ela tem um dia, ela acorda e ela olha para tudo aquilo lá e vê que aquilo tudo não tem valor nenhum para ela e ela quer mais, ela quer conhecer mais e ela quer realmente transcender aquilo. E com Buda não foi diferente. A gente vai vendo aí através desse documentário, ele vai falar algumas coisas de Buda e daí eu vou complementar, ok? Este é o Tibete e o final dos tempos. Nossa última civilização perdida. O ator Richard Gere conta que em 1970 ele estava com 29 anos e tinha ido pela primeira vez para a Índia e o Nepal. O louco, hein? Richard Gere, em 1970, ele tava com 29 anos. Eu nasci em 72, já tô com 46. O cara tá velhinho, hein? Só um comentário aí, gente. Quando estava no Nepal, conheceu alguns refugiados tibetanos. E esta foi a primeira vez em que ele se preocupou com o que havia acontecido aos tibetanos. Eles eram criaturas conhecedoras do outro mundo. Pareciam ser capazes de ver através das pessoas e de toda a estrutura real. O tecido tinha um corte diferente e Gere achou que nunca poderia se comunicar com eles. Estava claro que ali tinha havido uma tragédia. Quando ele partiu, começou a ler mais sobre a situação tibetana e imaginou o horror que tinha acontecido. A quase total destruição da noite para o dia de um povo do qual o resto do mundo não sabia de nada. Estamos na Índia, no lado ocidental do Himalaia. Primeiro ponto aí, galera. Vocês estão vendo que os tibetanos, eles são refugiados. É um povo que é sobrevivente. Eles sobreviveram a muitas guerras, muitas coisas aconteceram, né?
E ali eu tô observando também que a gente pode notar que todo povo, todo o ser que sofre, ele busca na espiritualidade uma solução para a sua vida. Só um comentário, tá? Convergindo para este remoto vale estão os peregrinos. Eles vêm dos vilarejos locais, dos vales vizinhos e de todo o mundo. Eles cruzaram desfiladeiros em montanhas com mais de 5.000 metros de altura, as mais altas do mundo. Eles vieram porque são budistas, seguidores de uma tradição religiosa de 2.500 anos de idade. É uma árdua jornada, mas cada um deles está determinado a comparecer a uma das cerimônias mais sagradas do budismo. É a Kala Chakra, que significa a roda do tempo. Não esquece, tá? Kala Chakra, roda do tempo. Este ritual, que dura uma semana, prepara para o final de todas as coisas a completa destruição do tempo e do espaço. Os budistas acreditam que o mundo esteja entrando numa era apocalíptica. Olha que interessante, gente. Os budistas acreditam que o mundo esteja entrando em uma era apocalíptica. Então, não é uma religião só, não é um povo só, não é uma civilização só no mundo que acredita que estejamos entrando em uma era apocalíptica. São várias, praticamente todas as religiões acreditam nisso. Mas, para quem não sabe ainda, Apocalipse significa revelação. Quer dizer, tudo que foi revelado, tudo que foi dito em todas as religiões está sendo cumprido, está se realizando. Então, Apocalipse não quer dizer final do mundo, final da terra, destruição de tudo. Apocalipse é o que? É a revelação daquilo que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Durante toda a semana, estes monges trabalharão dia e noite. Eles são cirurgiões do coração, mas seu conhecimento do coração humano é baseado não na ciência médica, mas no amor e na compaixão. Eles trabalham não para salvar um único paciente, mas para curar o coração de um mundo em crise. Para libertar todo ser vivo da samsara, o ciclo do nascimento, vida, morte e renascimento. Sansara é o círculo do nascimento, vida, morte e renascimento. Vocês estão compreendendo o que eu falei no início aí do nosso vídeo? É muito parecido com o espiritismo, quer dizer, praticamente igual, né? Sansara, vida, morte e renascimento. Eles acreditam o que o Chico Xavier pregou, o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o que muitos, né? Olha só, o que muitos aí procuram. Tem muitos canais hoje aí pela que eu gosto até de assistir, acho muito legal. Os canais que mostram aí caçadores de espíritos, caçadores de lendas espirituais,
Quer dizer, eles querem provar que existe vida depois dessa, depois da morte desse corpo. É óbvio que existe, com certeza existe. Mas cada religião, em cada instante do mundo, vê isso de uma forma diferente, mas de uma forma muito parecida. Muitos creem que a pessoa morre e, segundo aquilo que ela praticou nesta vida, nessa encarnação, ela vai realmente ter um infortúnio na outra vida, ou então ela vai estar aí apta a ter uma vida melhor, ou então ela vai se tornar um ser de luz, segundo tudo o que ela fez durante essa vida. Então cuidado com aquilo que vocês fazem com os outros, viu? Não façam coisas ruins com as pessoas. Por quê? Gente, tudo que você fizer vai ser revertido para você mesmo. É uma coisa lógica, é algo assim que em todas as civilizações foi bem claro isso. Vamos continuar então? O mundo da dor. Com extremo cuidado, usando grãos de areia colorida, eles criam um intrincado desenho chamado a mandala. É uma espécie de mapa guiando os crentes no caminho do esclarecimento, além das ilusões do mundo material, o mundo das coisas, para ajudá-los a renascer num reino da mais alta verdade espiritual. Só uma observação aí, gente. Vocês notaram aí que lindo, belo, notável o trabalho de arte que eles fazem? Então, a gente não pode julgar nenhuma religião que faz arte, que ela demonstra a sua fé através da arte, da pintura, de uma escultura, porque tem muitas seitas no Brasil que a mente das pessoas está cauterizada e elas creem que só a religião delas é a correta. Então, uma das coisas que eu quero deixar aí bem clara é que eu não estou julgando nenhuma religião. A gente só tenta ensinar e aprender e falar o que cada religião ela tem de parecida com a outra, certo? Então, a gente tem que deixar a nossa mente trabalhar e não ter uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Chega em um momento que a pessoa ela está tão assim fixada naquilo, né? Que tudo que seja o ancião, o pastor, o padre, o guia espiritual fala, tudo que eles falam é realidade, tudo. Mas a própria palavra de Deus mesmo, a Bíblia, né? Quem acredita na Bíblia, quem acredita que é a palavra de Deus, fala que examinai as Escrituras. Então você tem que ser um estudioso não somente da própria Bíblia, mas também de outras religiões. É por isso que a gente está aqui, né? Orientando aquela chácara está um homem cujos discípulos acreditam ser a encarnação do próprio Buda, o Dalai Lama, o rei divino do Tibete. Hoje, assim como outros 150 mil tibetanos, o Dalai Lama é um refugiado político, um exílio na vizinha Índia por quase 40 anos. Vocês prestaram atenção? O Dalai Lama é um exilado político, um exílio na vizinha Índia por mais de
se eu não me engano, 200 anos. O atual Dalai Lama, um título que significa Oceano de Sabedoria, é o líder supremo tanto religioso. O atual Dalai Lama, presta atenção, oceano significa o quê? Oceano de sabedoria. Então, gente, é muito bacana isso. Na religião católica, os católicos têm o Papa. Nas religiões evangélicas, os evangélicos têm os pastores. No Tibete, o budismo tem o Dalai Lama, que seria o Papa deles, né? Então, cada religião tem uma pessoa, um ser de luz que está ali orientando a galera, né? O povão aí. Religioso como político de 6 milhões de tibetanos. Seus seguidores acreditam que nos últimos 600 anos ele tenha morrido 13 vezes e em cada ocasião sua alma voltou em um novo corpo ou encarnação. Vocês viram? Pô, o cara morreu 13 vezes e voltou, por isso que toda vez que eu vejo esse cara, ele nunca tá velho, tá do mesmo jeito, porque toda vez que ele morre e volta, novo corpo, aí é legal, hein? Eu não tô tirando sarro não, tá? Tô achando só engraçado. O ano é 1933. O 13º Dalai Lama está morto. Um grupo dos mais respeitados monges do Tibete começará a busca pelo seu sucessor, uma criança nascida com a alma do Dalai Lama. Vocês estão prestando atenção numa coisa? 1933, né? Morreu aquele que estava lá, Dalai Lama, né? E a gente pode ver uma relação com o Papa, né? Quando um Papa morre, o outro assume, né? Agora por último, né? O velhinho lá não morreu, certo? Simplesmente ele achou, pô, tô muito velho, não tô aguentando mais, vou aí precisar de ajuda, né? Mas a gente pensa bem, é a mesma história. Quando um morre, o outro assume, né? Será que um Papa pega a alma do outro? Será? É tudo velho, né? Não sei. Vamos ver. Eu prometo aí aos amigos católicos que a gente também vai fazer o estudo da religião católica em alguns vídeos aqui, tá? Eles oram por seu rápido retorno a este mundo. Seus grupos de busca se espalham pelo mundo. O Tibete é uma terra grande. Ô, gente, reparando assim, fazer só um comentário com vocês, ó. Eu sou um cara aí que eu podia muito bem ser um monge, né? Ó, características, né? Cabelo já não tem mais. É do mesmo tamanho da Europa Ocidental ou do tamanho do Alasca e o Texas juntos. Durante milênios, ele permaneceu distante e imperturbado atrás das aparentemente impenetráveis muralhas do platô himalaio. Esta é a maior massa de terra do planeta, com as montanhas mais altas do mundo, que sobem quase 8 quilômetros em direção ao céu. Caracoles, 8 quilômetros, gente, em direção ao céu. Por isso que os caras são, né, muito espiritualista. Sempre um local de mistério. O Tibete foi o modelo para Shangri-La, a terra do abominável Homem das Neves, estranhos rituais e ritos mágicos, um mundo de alívios místicos e de monges, cujas almas poderiam sair de seus corpos e voar para reinos míticos. Ô, galera, vocês estão vendo aí que tudo que tá aí acontecendo, caçadores de lendas, caçadores de espíritos, muita gente aí, nossa, será que o cara lá tá aparecendo? Será que a minha casa está sendo atacada por espíritos? Isso daí já há milhares de anos já se tem conhecimento disso. Não é antes. Daí o povo fala assim, pô,
Mas o espiritismo surgiu agora. Não, o espiritismo não surgiu agora. Civilizações igual essa, os tibetanos, o budismo, já pregava o espiritismo. Vocês estão vendo? 1937. 4 anos depois. Só vou parar um pouquinho aqui para falar com a minha filha. Isabelle, tá queimando alguma coisa aí? Não, por quê? Ah, tá. Beleza, então, gente, vamos continuar. Depois da morte do 13º Dalai Lama, e os monges ainda cantam e oram pelo sucesso de sua busca, pela descoberta do próximo rei divino do Tibete. Eles viajaram para os mais distantes pontos desta região desolada. Semanas se transformaram em meses e os meses em anos. Caracas, vocês viram aí os budistas, né? Eu tô até parecendo um budista. Os tibetanos acreditam que cada ser vivente possui uma alma e que esta essência passa como uma chama de um corpo para o outro no ciclo contínuo do nascimento, morte e renascimento. As ações da alma em uma vida determinam o corpo que ela entrará depois. Uma pessoa má poderá renascer como um animal inferior. Vocês estão vendo aí? As ações de uma pessoa em sua vida vai determinar o que ela será em outra. Vocês estão percebendo qual a similaridade com o livro que fala, no livro de Allan Kardec, que fala nos estudos kardecistas? Mesma coisa se fala no budismo. Mas entendam, budismo não tem nada a ver com Allan Kardec, é uma coisa totalmente diferente. Nós também vamos ver aí em outros vídeos que como que surgiu o espiritismo moderno, certo, gente? O que a gente está vendo aqui, né, o que acreditam os seguidores de Buda, né, certo? Enquanto que uma alma boa poderá retornar na realeza. Purificada pelas boas ações de incontáveis vidas passadas, uma alma atinge a luz, uma espécie de conhecimento divino como o Nirvana, onde fica livre do mundo material. O mais alto grau entre os iluminados é o Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que ele volte para o mundo longe da compaixão para ajudar outros a irem em direção à luz. Muitos sinais auspiciosos levaram os monges a acreditar que a província de Amdo, no Tibete Oriental, fosse o local de retorno do Dalai Lama. Dizem que dias depois de sua morte, a cabeça do 13º Dalai Lama se virou naquela direção, indicando onde procurar. Nossa, vocês entenderam? Dias depois de sua morte, a cabeça do defunto virou de um lado ou do outro lá, indicando aonde eles deveriam procurar. A imagem de um mosteiro com um distinto telhado turquesa aparece refletida nas águas de um lago sagrado. Os grupos de busca sabem que está perto. Uma série de arco-íris aparece no céu sem nuvens. Até ele chegam boatos sobre um menino nascido no dia 6 de julho de 1935, pouco depois da morte do 13º Dalai Lama. Trombetas foram ouvidas nos céus no dia do seu nascimento. E dizem que o menino sempre fala de sua casa em Lhasa, a distante capital tibetana. Vocês estão vendo muita similaridade aí, muita coisa parecida
com o nascimento de Jesus, certo? Ó, trombetas no céu, sinais no céu, e o menino também falando coisas. Vocês estão vendo a similaridade? Isso, gente, é há mais de 2000 anos que já existe. É uma coisa assim de milênios. Não é aí de agora que acontece isso. Um lugar que ele nunca havia visto. Seu nome é Lhamo Doudupi. Imediatamente ele identifica um componente do grupo de busca pelo nome e fala no dialeto dele. Depois ele alcança e puxa as contas de oração do monge. As contas que uma vez pertenceram ao 13º Dalai Lama. Mas o último teste aguarda o jovem Lhamo Doudupi. Espalhados numa mesa estão muitos objetos, e entre eles alguns pertences pessoais do último Dalai Lama. O menino seleciona apenas estes, e mais nenhum para os monges. Era como se o Dalai Lama tivesse simplesmente reclamado que lhe pertencia. Lhamo Doudupi é rebatizado como Tenzin Gyatso e preparado para ser o 14º Dalai Lama. Vocês viram que legal? E eu assisto muitos vídeos e agora a ciência está com alguns estudos, né? Porque várias crianças de 10, 11, 12 anos aí, elas lembram de vidas passadas e bate tudinho, tá ali, entendeu? A criança fala que tem até um caso de uma mulher que ela morreu, foi assassinada e achou o próprio corpo dela. É muito interessante isso, ó. E aqui em 1930, né, eles estão falando. Mas antes disso já é um ritual, né? Eles buscavam a criança, e a criança ela realmente falava o que ela era, né? O ano é 1940. Lhasa, capital tibetana, se prepara para a entronização de seu novo rei divino. Estas aquarelas foram encomendadas por Sir Basil Gould, o único representante de um governo ocidental a testemunhar a mais sagrada das cerimônias. Elas oferecem um registro íntimo de uma cultura que não existe mais. Algumas das últimas imagens da única civilização teocrática do mundo. Uma sociedade governada pelo clero enquanto celebra a entronização de seu governante supremo, tanto espiritual como não religioso. Vocês estão vendo? Seu governante supremo, tanto espiritual como não religioso. Filho de um condutor de mulas de uma das províncias mais orientais do Tibete, o jovem Lhamo Doudupi percorreu um longo caminho, desde a cabana de 2 quartos que dividia com seus pais e 4 irmãos e irmãs até este magnífico templo. 7 andares com mais de 1000 cômodos cheios de tesouros. Este é o Potala, o grande palácio de inverno de Lhasa. Mas esta não é nenhuma história comum de esfarrapados que ficaram ricos, nem teriam um final de contos de fadas. Percorrendo os grandes corredores e as salas para oração de Potala, em frente das estátuas de santos tibetanos e mestres budistas, embaixo de santuários contendo os restos mortais de suas 3 encarnações anteriores, o jovem Dalai Lama carrega sobre seus estreitos ombros o peso de uma antiga tradição. Nossa, vocês entenderam? Que o menino, né? Ele tá assim, a vida dele todinha já está escrita, o como que vai ser, né?
Então é uma responsabilidade muito grande. Mas será que era isso mesmo que ele queria? Será que era isso que um garoto que estava numa aldeia, né, livre, desimpedido, fazendo tudo que ele queria da vida, é, agora tem toda uma responsabilidade e, inclusive, uma responsabilidade espiritual, gente, sobre outras pessoas? É incrível isso, hein? Constantemente lembrado de seu lugar no coração da civilização tibetana, agora ele é o portador da tocha de uma religião que se espalha há 2.500 anos. As origens do budismo nos levam de volta ao ano de 600 a.C., às planícies do noroeste da Índia. Tá ligado? 600 antes de Cristo, nas planícies do noroeste da Índia. Aqui aconteceu um fato tão importante quanto o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Vocês estão vendo aí? Aqui aconteceu um fato tão importante quanto o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Quer dizer, cara, se você nasceu na Índia, se você tivesse nascido na Índia, o teu Cristo seria o Buda. Há 2.500 anos atrás, um príncipe indiano se sentou embaixo de uma árvore sagrada. Ele tinha passado muito tempo de sua vida em busca da verdade e agora prometera não se levantar outra vez até que tivesse resolvido o mistério da existência. Imerso em profunda meditação, ele queria dominar todas as forças ocultas da ilusão. Quando Vênus apareceu no céu matinal, ele foi recompensado por sua longa paciência. Tocando o solo, ele convocou a terra para testemunhar o momento sagrado de seu esclarecimento. Seu nome era Buda. Ele disse que tinha esclarecido o grande significado da vida. Ele ensinou que todos os seres eram chamados da samsara, o ciclo da vida, morte e renascimento. Fazendo uma sopa de ovo isso aqui, gente. Só se poderia escapar da samsara através da realização espiritual que ele chamou de nirvana. Enquanto todas as almas escalam a escada da vida em direção à luz, alcançar o nirvana toma muitas vidas. O esclarecimento só chega quando a verdade natural da realidade é compreendida. A existência é inconstante. A filosofia de Buda está contida em 108 volumes que muitos seguidores decoram. Levaria 1.500 anos para o budismo migrar das planícies quentes e poeirentas da Índia para as montanhas do Himalaia, onde finalmente fixaria raízes aqui, no teto do mundo. O platô tibetano é um dos lugares mais remotos e inóspitos do mundo. Um ambiente inverossímil para uma fé que se baseia no amor e na compaixão para sobreviver. E mesmo assim ela floresceu. Por quê? Talvez a aspereza do lugar forneça uma pista. Aqui a quase 5.400 metros de altura, no vasto e desolado platô himalaio, as pessoas são naturalmente humilhadas pelas forças da natureza. Como nômades, levam uma vida de mudanças e inconstâncias. E só precisam olhar ao redor para perceber o seu lugar no grande esquema da vida. Só um minutinho aí, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo que quanto mais existe sofrimento na vida das pessoas, mais elas vão em busca de espiritualidade? O comentarista político Jamyang Norbu diz
Diz que é claro que o terreno, até certo ponto, é tão opressivo que domina tudo em sua vida. Qualquer um faz uma boa ideia das limitações de sua própria identidade e de seu próprio ego. Isso é de grande ajuda quando se tem que mudar para lugares novos e se adaptar. 60% dos tibetanos são nômades. Um dos fatores mais importantes e que contribuem para a resistência dos tibetanos é a facilidade de se adaptarem a um novo ambiente. Isto, segundo Norbu, é filosófico. É a ideia de que nada é permanente. Isso é ensinado o tempo todo. É martelado dentro de você, desde crianças. Tudo na sua cultura, no seu folclore, nas suas canções e até mesmo nas suas expressões diárias. Nada é para sempre. Mikarpa. O tudo vem e vai. O sofrimento não é permanente. A felicidade não é permanente. Legal, hein? Norbu fala de um tibetano dos Planaltos do Norte. Um nômade de Shantung que vai para Nova York. É claro que ele está impressionado com a tecnologia e o Empire State. Mas ele não está tão impressionado. Ele sabe que aquilo tudo também não é permanente. Que um dia terá fim. Então isso não o traumatiza e não o impressiona a ponto de fazer com que ele pense que é nada, que é pequeno. A crença budista de que nada é permanente e o fim de todas as coisas é equilibrada pela crença igualmente forte no renascimento e na renovação. O importante visitante chegou a este acampamento de nômades. Um alto lama reencarnado, ou Rinpoche, como eles são conhecidos. É um período de excitação e grande honra. Durante todo o dia, os nômades visitam a barraca do lama, usando katas, os cachecóis brancos do respeito. Velhos e jovens chegam em busca de sua bênção. Gente, e prestem atenção que eu vou falar para vocês. Isso daí é mais de 2000 anos que existe. Certo? Então, o espiritismo, tem gente que fala assim, pô, mas o espiritismo é recente, é uma invenção. Uma invenção, não. O espiritismo não é uma invenção. Essa galera toda é espírita. Eles acreditam na reencarnação, eles acreditam que se você praticar o mal, você vai realmente entrar nessa roda da vida, que vai, vem, vai, vem, vai, vem, certo? A grande diferença entre o espiritismo e o cristianismo é quem é cristão acredita que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, lavou nossos pecados com seu sangue. Só que, presta atenção, cada um tem sua fé, então cada um tem que respeitar a fé do outro. Por quê? Porque eu não vou responder por você, nem você vai responder por mim, meu filho, no julgamento da vida. Certo? Nós mesmos vamos ser julgados por nossa consciência. Tá fazendo mal pra alguém? Cuidado, você tá fazendo mal pra você mesmo. Galera, esses políticos aí que roubam, essa galera aí que mata outra, essa galera que eu pessoalmente acredito muito no espiritismo, porque, gente, Deus não é ruim, Deus é amor. Por que uma criança já nasce ferrada, fodida, cheia de defeito, pobre, certo? Em um país miserável, que seja o país do Brasil ou pior que o Brasil, né? Nasce, vive 10 anos e morre, certo? Enquanto tem outra galera aí que nasce rica, perfeita, bonita, linda, maravilhosa, tudo que a pessoa faz, pá, dá certo. É muito estranho isso, não é? Então, tudo tem que ser pensado. E tudo tem que ser analisado e tudo tem que ser respeitado. Existe uma parte
do Apocalipse, existe algo que fala assim: Jesus vai voltar somente quando o mundo todo conhecer a palavra de Deus, quer dizer, conhecer os evangelhos. Você acha que um povo desse daí, com essa tradição toda, vivendo dessa forma, desse modo, é fácil para eles aceitar e se tornarem cristãos e deixarem uma tradição toda para trás? É igual você, cara. Você nasceu numa religião. Qualquer dessas igrejas mais antigas aqui do Brasil, e já virou tradição, passa de pai para filho, depois para neto. E daí a pessoa não sai, por quê? Por causa do pai, por causa da mãe, que é da religião. A pessoa não se preocupa nem em pensar se está certo ou errado. Tá? Então é dessa forma. Por quê? Porque é um sofrimento muito grande quando você sai da religião do seu pai, da sua mãe, da sua família, e você começa a viver uma outra religião. É um sofrimento grande, viu? Que daí todo mundo se afasta de você em muitos casos. Não é fácil. E você imagina para essa galera aí do Tibete, essa galera aí que são budistas assim de nascença, nasceram nesse local. Será que é fácil para eles mudar a religião deles? Não, não é fácil. O Rinpoche é somente uma criança pequena, não é importante para estes nômades. Este menino é herdeiro de muitas vidas de força espiritual e sabedoria. Ele é herdeiro de muitas vidas, de força espiritual e de sabedoria. E herdeiro de muitas vidas, de força espiritual e de sabedoria. Gente, é uma coisa assim, hein? A gente tem que respeitar esse povo. É igual eu tô respeitando muito essas religiões aí, porque se o povo lá começar a orar contra a minha vida, eu tô ferrado, tô fudido. Certo? Briga com o religioso, briga aí com o crente. O cara aí vai orar contra você, vai acontecer o quê? Você vai se ferrar, cara. É bruxismo daí que vão fazer contra a tua vida. Certo? Nas décadas de 30 e 40, calculou-se haver entre 5 e 6 mil destes lamas no Tibete. Aqui nesta paisagem flexível, mais excitante, as noções budistas de origem e eternidade, a perda do ego, reencarnação e inconstância não são mais conceitos abstratos. Olha, perda do ego, reencarnação e inconstância não são mais conceitos abstratos. Quer dizer, é uma realidade para aquela galera, gente. Enquanto que no Brasil, Estados Unidos, na Europa, eles vivem ali, nós estamos atrasados. Espiritualmente falando, a gente está atrasado. Eu vou trazer para vocês aqui vídeos que falam sobre a religiosidade na Europa, como que foi, porque essencialmente eles são religiosos católicos, certo? E daí vocês vão ver com o decorrer aí do período na Europa, lá na Alemanha com a reforma luterana, que teve toda uma galera lá que se converteu e passou a ser luterano. E daí existiu também nos Estados Unidos e no Brasil que veio, né, uma galera aí que era evangélica crente, né? Como que foi introduzido isso no Brasil? A gente vai ver tudinho, a gente vai ver, a gente vai estudar. Só que eu tô trazendo aqui do Tibete, tô trazendo aqui do budismo, dessa gente toda, porque eles vivem realmente, são seres iluminados, seres de luz, certo? E que você
vê na pessoa, vê nele uma pessoa diferente, uma pessoa iluminada que consegue compreender que isso daqui é roupa, é cabelo, não tem mais cabelo, né? É calçado, carro, isso daí é tudo material. Que tudo isso existe só um tempo. E a gente vai largar de tudo isso um dia, vai deixar tudo isso para trás. São realidades do dia a dia. No vale mais embaixo, a apenas 3.600 metros, a Kalachakra está em seu quarto dia. O sol himalaio é intenso. Falando para uma multidão de 40 mil seguidores, o Dalai Lama passa a mensagem budista da inconstância. Multidão de 40 mil seguidores, né? Se você. O locutor aí, ele tá. Falou que uma multidão, 40 mil pessoas não é multidão, né? Hoje não é quase nada. Uma lição que tem dado ao povo tibetano a força e a determinação para lutar com a tragédia e a mudança. Esta lição tem lhes dado a habilidade. Vocês estão entendendo que o Dalai Lama é como se fosse um pai, é o pai espiritual dessa gente toda? Para permanecer esperançosos, mesmo quando parece terem perdido tudo. Esta corajosa aparência externa esconde a profundidade do desespero do Tibete. Espera aí, gente, só vou falar uma coisa. Ô, Nicolas, tá pronta aquela sopa lá, experimenta, ficou gostosa. Pega um pouquinho pra você No passado, experimentar. aquela chácara era celebrada somente uma vez a cada 20 anos, mais ou menos. Aquela Hoje, a chácara. roda do tempo gira mais rápido. A cerimônia é apresentada anualmente. É a maneira do Tibete tratar uma crise que deixou sua civilização à margem. No século VII, quando a mensagem de Buda, de amor e compaixão, chegou ao Tibete, o povo daqui era tão selvagem e hostil como a própria paisagem. Dos antigos registros da dinastia chinesa de Tang, vêm as primeiras visões externas do Tibete. Um retrato bem diferente da sociedade pacífica que se desenvolveria aqui. Estava escrito: aqui são centenas e milhares de homens prontos para prestar serviço militar. Para reunir as tropas, eles usam uma flecha dourada. Nunca estão sem seus arcos e suas espadas. Eles apreciam a força física e desprezam a velhice. A disciplina militar é rigorosa. Numa batalha, as tropas da retaguarda só substituem as linhas de frente quando esta for totalmente aniquilada. Eles prezam a morte em batalha e detestam a ideia de terminar suas vidas por doenças. Como castigo, mesmo por uma falta pequena, eles arrancam os olhos ou decepam os pés ou o nariz. Eles dão surras com um chicote de couro apenas por achar que devem. O professor Turma diz que o Tibete era um conquistador temido na Ásia. Eles derrubaram a dinastia Tang, tomaram sua capital muitas vezes, conquistaram diferentes dinastias indianas, conquistaram as cidades da Rota da Seda, arrasaram com o califa de Bagdá. Foram um povo muito forte, eram como Gengis Khan no primeiro milênio. Com a China e a Burma ao leste, a Índia ao sul, a Rússia ao norte e o Império Árabe ao oeste, a expansão militar do Tibete foi, afinal de contas, formidável. Depois de 1000 anos, por volta do século XVII, eles alcançaram alguma coisa que, segundo Robert Thurman, os ajudou a serem vistos como uma das maiores civilizações atuais. Eles basicamente se desmilitarizaram.
seu passado guerreiro ainda podem ser encontrados nos esportes nacionais do Tibete, como o polo e o arco e flecha. Ô, galera, vocês, quem aí tem seus 45 anos, 50, vai lembrar do filme do Rambo 2, que ele aparece jogando aquele tipo um jogo esquisito lá, né? Bem dessa galera. Mas isso não foi o caminho que a civilização escolheu tomar. O Tibete é único no planeta. Nenhum outro país mudou da mesma maneira que o Tibete. Todos os outros foram na direção oposta. O critério da civilização tibetana é a nação que não usa violência, que resolve disputas e dilemas sempre razoavelmente em conversação com seus vizinhos. Das ruínas esmigalhadas de seu passado agressivo, floresceram mosteiros em todo o país. Onde um dia houve exércitos e soldados, hoje existem legiões de monges. Por volta do século XVII, a transformação do Tibete estava completa. Site em lugar da espada e o templo em lugar da fortaleza. De um começo pouco comum, uma sociedade pacífica e autossuficiente emergiu, dedicada exclusivamente à busca da não violência e da sabedoria e do desenvolvimento espiritual. Eles são um povo muito gentil que não quer nada mais além de desenvolver sua sábia civilização cada vez mais. Não há fome no Tibete. As pessoas usam o que precisam para sobreviver. Se nesta vida elas foram aristocratas, na próxima serão apenas camponeses, porque isso não é nada demais. O Jargir diz que foram tempos duros, sem dúvida, mas todas as civilizações já enfrentaram. Foram desigualdades, sem dúvida, mas todas as civilizações já tiveram. Mas como orientação, foi uma experiência extraordinária que todos participaram. Gente, vocês estão prestando atenção que quando a pessoa se interioriza, quando a pessoa ela deixa de dar valor tanto às coisas materiais e dar valor ao espiritismo, às coisas espirituais, o que acontece? Ela se torna uma pessoa de luz. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu não consigo sentir muitos religiosos aqui no Brasil. Galera, assim, é uma coisa de louco, mas eu não consigo, assim, sentir isso em certos crentes, em certos católicos, em certos espíritas, porque parece que a pessoa está procurando a Deus, a religiosidade, para um crescimento material e não espiritual. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu fico doido da vida. A experiência do Tibete, cujo núcleo essencial era a religião, era criar uma sociedade que é baseada nos ideais do Bodhisattva, de um iluminado, de um altruísta. Uma sociedade verdadeiramente altruísta, cujas instituições são formuladas a partir dos ideais de um iluminado, onde estas instituições existem para favorecer mais o seu povo. Na nossa sociedade, fazemos o contrário. Criamos instituições e tentamos adaptar o povo a elas, ao invés de partir de um ideal maravilhoso e então ter instituições e estruturas para criar mais delas, ou fomentá-las, ou apoiá-las. Vocês viram, eu acabei de falar para vocês, né, sobre materialismo.
O próprio apresentador está indagando isso, falando isso, que essas instituições religiosas que eu vejo aqui pelo Brasil, caracas, são templos feitos praticamente de ouro, mármore, sei lá, você entendeu? Os pastores milionários. A Igreja Católica, né, nem precisa se falar, né, porque a Igreja Católica se fez pela, assim, pelo sangue de muita gente. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Então é complicado isso, hein? Complicado. Shakir acha extraordinária esta experiência da cultura e da civilização tibetanas, baseada no altruísmo total, um fazendo pelo outro. I do it for the other. Na virada do século XX havia mais de 6.000 mosteiros no Tibete. Um quarto da população entrava para ordens religiosas, para uma vida celibatária e devoção espiritual. Era uma fonte de grande orgulho para cada família ter pelo menos um filho entrando para o sacerdócio, geralmente antes do seu 5º aniversário. Este era o mundo no qual o 14º Dalai Lama nasceu. Ele conta que era tratado como um garoto preguiçoso. Eles sempre tinham que vencer, mas quando ele competia, ele sempre vencia. Algumas vezes ele se sentia tão infeliz e às vezes chorava. Mas eles não se importavam com quem ele era. O treinamento durante a preparação do jovem Dalai Lama para assumir o manto de líder Muito, muito simpático ele, né? Vocês viram? espiritual supremo do Tibete era rigoroso. Incluía lógica, arte tibetana, medicina, Ai, poesia a sopa e até ficar filosofia. boa, só que Ele tinha a que carne decorar ficou ruim porque ela milhares ficou muito gordurosa. Ficou cheia de gordura. Mas tem que tirar a carne. É só sopa. de linhas das escrituras budistas e Deixa a meditar carne lá na durante 4 panela. horas todos os dias. 75% da receita do Tibete era gasto em educação para o sacerdócio e na manutenção de suas instituições religiosas. Os mosteiros permaneciam no coração da cultura tibetana, Tá. tanto como templos de adoração, como instituições de educação superior. Eram a Harvard e a Yale do Tibete. Os grandes centros de aprendizado com enormes bibliotecas de conhecimento, tanto espiritual como acadêmico. Muitos milhares de textos tibetanos foram traduzidos. Novos tratados em medicina, astrologia e psicologia foram publicados, levando aos debates mais complexos sobre o tempo e o espaço. Apesar de todo o seu aprendizado superior, o Tibete não tinha imprensa mecanizada. Todas as impressões eram feitas com blocos de madeira. O Tibete desafia todas as noções convencionais da civilização moderna. Intelectualmente avançado, espiritualmente sofisticado e ainda, sob vários aspectos, inegavelmente primitivo. No Tibete, até mesmo a roda, símbolo notório do progresso, era usado inicialmente para fins religiosos. Rodas de oração, pequenas e imensas, giram incessantemente, contendo centenas de milhares de invocações. Cada giro é um tipo de Ave Maria budista. O historiador Tashit Sering diz que ao invés de guardarem suas fronteiras, se dedicaram a ensinar e a aprender. Ao invés de realizar invasões, construíram mosteiros. Canalizaram toda a energia de suas mentes para a contemplação da compaixão, a inconstância e a natureza da vida e da morte. E então o mesmo povo que estava pronto para lutar e morrer nas guerras, agora se entregava inteiramente a assuntos espirituais. Sob muitos aspectos, o
início da vida de Tenzin Gyatso foi semelhante a milhares de noviços se preparando para o sacerdócio. Exceto por um detalhe essencial. Ele era o 14º Dalai Lama, o novo rei divino do Tibete. Incapaz de vagar nas ruas de Lhasa, como os outros garotos de sua idade, o jovem Dalai Lama subia no telhado da Potala com um telescópio para observar o reino que ele tinha nascido para governar. Além das ruas estreitas de Lhasa, ele alcançaria as origens do outro Tibete. O Tibete de grandes espaços vazios. O Tibete dos nômades e dos comerciantes. Nos anos anteriores às viagens marítimas, todo o comércio com o Oriente era feito por terra. As fabulosas rotas da seda corriam de Veneza para Pequim, com caravanas de camelos carregando louças, peles, espelhos, corais vermelhos, sal, sedas, especiarias e tapetes. O Tibete estava no cruzamento das estradas da Ásia Central. E os tibetanos se tornaram perfeitos comerciantes, comprando e vendendo qualquer coisa de valor. Mas o produto mais importante que os tibetanos comercializavam era a religião e a força espiritual de seus sacerdotes. Tashit Sering diz que durante 800 anos, o Tibete não contou com um exército para protegê-lo. Durante 800 anos, o território, a religião e a cultura do Tibete foram defendidos por meios espirituais. Os lamas tibetanos e os altos sacerdotes se tornaram as figuras mais poderosas e respeitadas na Ásia Central. Os reis de países vizinhos, como o imperador da China e o Khan da Mongólia, se tornaram discípulos dos lamas tibetanos e, em troca, eles prometeram proteger o Tibete das invasões. Durante séculos, os tibetanos tinham sido viajantes intrépidos, realizando jornadas que exigiam enorme coragem e grande resistência. Mas para os budistas, a jornada mais importante era aquela que eles fariam depois da morte. Estamos perto da fronteira da Índia e do Tibete. Monges budistas guiam os pranteadores para uma cremação. O cadáver é colocado em posição fetal. Os ritos fúnebres diferem, mas a morte une todas as culturas na experiência universal da tristeza. Então, gente, vocês estão observando que cada cultura, cada religião tem um modo de ver a morte. Mas presta atenção que eu vou falar. A morte para todos é uma dor que não tem solução. Não tem solução. A morte é algo muito trágico. A morte é algo que... Por isso que tem tanta religião que quer dar uma solução para a morte. A cremação é apenas uma das maneiras em que os corpos mortos são dispostos. Outra maneira é chamada enterro a céu aberto. O corpo do falecido é levado para um local especial. Depois é cortado em pedaços e deixado para os pássaros. No Ocidente, isto parece chocante.
Para os budistas tibetanos, é um último ato de caridade deixar uma matéria agora sem valor ficar para o benefício de outros, neste caso, os abutres. Tá quase acabando, A cerimônia de uma gente. semana daquela chácara está quase no fim. Resta um ritual. A grande mandala está terminada. Para os 40.000 peregrinos que estão aqui, pode não haver privilégio maior do que ver a mandala daquela chácara. Eles esperam pacientemente na fila. Pode levar dias para que todos eles tenham a sua vez. Mas comparecer a este sagrado ensinamento para finalmente ver a mandala daquela chácara será a culminância de suas vidas religiosas. Mandala daquela chácara. É como ganhar um lugar num barco salva-vidas espiritual deste mundo para o outro. Ver esta fabulosa roda do tempo equivale para os budistas a uma peregrinação a Meca ou uma audiência com o Papa. Viu o que eu falei pra vocês? Equivale a uma peregrinação a Meca ou uma audiência com o Papa. Vocês viram? Então cada religião tem Todo budista passa a vida inteira se preparando para a morte. Esta é a sua maneira de acertar a inconstância de todas as coisas. E da mesma maneira, ao longo dos anos, o Tibete sempre previu a inevitável destruição de sua própria civilização. O genocídio aconteceria em Shangri-La. Um holocausto quebrando a paz e o silêncio de um mundo que mal conhecia o som de uma máquina e não se importou com as armas de fogo. Um país que florescia imperturbável num canto esquecido da história foi sacudido para o presente, jogado no seu pior pesadelo. O ano é 1949. China, a nação mais populosa da Terra, seu sólido exército, endurecido pelas guerras e equipado com as mais modernas armas de guerra, invade seu indefeso vizinho. Citando brigas territoriais muito antigas, os chineses rapidamente conquistam o que eles chamam de a Casa do Tesouro do Oeste. Vocês sabiam disso? Não, né? Ao longo dos anos, os monges tibetanos foram bem-sucedidos em repelir a agressão chinesa, comercializando poder espiritual e bênçãos para paz e proteção. Mas no fervor revolucionário do novo Estado comunista da China, a religião é considerada um veneno. E o Tibete, uma sociedade retrógrada e supersticiosa que precisava de reeducação. Em 1933, 16 anos antes da invasão chinesa, o 13º Dalai Lama tinha previsto a destruição de sua cultura única e complexa. Ele disse: se não tivermos coragem para defender o nosso território, nossos líderes espirituais podem ser exterminados sem deixar rastro. A propriedade e a autoridade de nossos lamas e monges reencarnados podem ser expulsas. Nosso sistema político desaparecerá sem deixar nenhum vestígio. A propriedade de nosso povo será confiscada e o povo será forçado a ser escravo. Todos
todas as coisas vivas terão que suportar intermináveis dias de sofrimento e serão dominadas pelo medo. Este tempo virá. Dureza, hein, Depois de gente? 10 anos de ocupação chinesa, o Dalai Lama decidiu que ele não tinha outra escolha a não ser deixar o Tibete. Em 1959, sob a proteção da noite, o Dalai Lama, sua escolta e cortesãos fugiram da Cidade Santa para a Índia para nunca mais voltar. Ele tinha apenas 23 anos de idade, mas já tinha testemunhado as maiores mudanças que o Tibete havia experimentado em sua história longa e pacífica. 100.000 tibetanos se seguiriam pedindo asilo na Índia, mas deixando 1 milhão que morreria com as atrocidades e a escassez que viriam. O Sr. Norbu diz que hoje, o que se sabe da versão tibetana do Holocausto é extremamente impreciso. Não é igual aos nazistas. A informação que temos sobre o que aconteceu aos judeus nos campos de concentração tivemos principalmente depois da guerra, quando os arquivos do Reich puderam ser abertos e estudados, quando os soldados aliados visitaram os campos e quando os túmulos foram abertos. Mas nada disso aconteceu no Tibete. Nicolas está descalço, por favor. Hoje é uma freira budista. Seu pai era o chefe da região de Gonjo, no noroeste do Tibete. Após sua morte, ela assumiu o comando da resistência local e lutou bravamente até ser capturada. Ela diz que todas aquelas pessoas que arriscaram suas vidas para proteger o Tibete e sua religião foram mortas ou presas. Os mosteiros foram destruídos, as estátuas de ouro e prata levadas para a China. Os mosteiros ficaram reduzidos a cascas vazias. Tá, coloca o meu sapato. Ela mesma foi surrada com varas, mas ela não tinha nada para dizer. Os algozes diziam que os crimes tinham que ser confessados. Os tibetanos foram torturados e pendurados de cabeça para baixo no teto. As pernas de Anne ficaram acorrentadas por mais de 1 ano. Ela não tinha comida alguma no estômago e desmaiava de tempos em tempos. Alguns companheiros de cela lhe disseram que tinham se sentido tentados a comer os próprios excrementos, tal era a fome na prisão. Agora, Anne está velha. Mas quando foi presa, ela tinha 25 anos. Portanto, ela passou a vida na prisão. Existe uma antiga crença de que a justiça prevalecerá. No futuro, o momento do Tibete chegará. Norbu pensa na verdade do Tibete e na terrível calamidade que ele sofreu. Hoje os números são imprecisos. Fala-se em 1.200.000 pessoas. Mas o tamanho dos massacres, as mortes, a fome e a escassez que aconteceram no Tibete foram colossais. O Dalai Lama diz que quando se sente muito infeliz, muito desafortunado, é porque nasceu num período em que a nação tibetana passava por uma experiência muito destrutiva. Contudo, sua determinação é forte. Sua determinação nunca é abalada. Cada tentativa vale a pena. Assim, mesmo falhando, não há arrependimento. No futuro, o Tibete será um novo Tibete. Nunca será o velho Tibete. Isso não é possível, nem necessário. O Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Mas isso depende muito da liberdade tibetana.
algum tipo de autocontrole. Se conseguirem negociar com a China, o Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Sem este tipo de liberdade, sem este tipo de autocontrole, a civilização tibetana estará realmente encarando uma ameaça de extinção. Norbu diz que, ao final do dia, a civilização descansa em seu próprio solo. Terra é o requisito principal para uma civilização, e não apenas do ponto de vista nacionalista, mas como a mística da terra. Ela tem um cheiro. Existem 1001 coisas que você não pode nem começar a pensar em fazer. Eles a consideram garantida quando a têm. Os tibetanos precisam desta terra. Como tibetano, Norbu acha que a ideia de ter seu país de volta e de livrar seus irmãos do Tibete permanece. Norbu acha que a civilização não está totalmente perdida. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, infelizmente aquilo que eu penso, que eu falo para vocês, é, a religião ela é boa até um instante, até um momento, mas é como um remédio. Todo remédio que não é tomado corretamente se torna um veneno e faz mal para a pessoa. Então, infelizmente, tudo que aconteceu, e vocês prestaram atenção? Quanta gente que morreu? Quanta gente que morreu? Você não sabia disso, com certeza. E foi um holocausto, né? E o mundo todo, né? Não fez nada, simplesmente porque não se conhecia, e também não se conhece até hoje realmente o que aconteceu lá. Mas a gente pode tirar algumas conclusões. A religiosidade, a crença, isso daí antes de Cristo, há mais de 2000 anos, já existe lá e ainda existe até hoje. E prestar atenção que foi a guerra, foi a tomada do país, do lugar, da terra deles, mas mesmo assim eles continuam com a crença. Então, como que vai acontecer de um dia, né, os, entre aspas, religiosos, cristãos, crentes, vão chegar lá nessa terra e vai todo mundo se converter? Com certeza existe uma igreja, existe, né, missionários, existe pessoas que trabalham para isso, mas é a história de um povo, a história de várias gerações. É uma crença, algo que transcende o que a gente pensa sobre religião. Então é isso daí o vídeo de hoje, beleza? Mas essa semana vai ter mais. Tá? Muito obrigadão. Quem ficou até agora comigo, clica aí no like, em gostei, compartilha o vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar nossos vídeos aqui no canal do Marcelo Ferraz, ok?